Então, boa tarde, espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Isabela, primeiramente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre e-commerce especificamente, utilizando técnicas de neuromarketing, né, para a gente conseguir ter estratégias mais assertivas, né? E eu queria saber de vocês, primeiramente aqui, se tem alguém aqui que trabalha com e-commerce. Tudo show, que ótimo. Tem alguém aqui que tem e-commerce, pretende montar um e-commerce? Se sim, já me contem o nicho de vocês, até para eu conseguir, às vezes, ter um direcionamento aqui, bacana também, que seja mais prático. Então, vou me apresentar enquanto isso, tá? Meu nome é Isabela Correia, eu trabalho com marketing há mais ou menos 4 anos, atualmente sou gerente de um e-commerce de peças, acessórios e vestuário automobilístico, tá? Já trabalhei também com outros nichos, nicho da beleza, nicho de bike. Então, isso é legal porque a gente consegue trabalhar entendendo as estratégias, né? A gente consegue adaptar muito bem aí, né? Independente do nicho que a gente, do universo que a gente estiver trabalhando, isso é bem legal. Eu sou formada em marketing, formei, assim, recentemente, formei mês passado, e a gente está começando aí na pós-graduação, estou apaixonada, é algo muito incrível, porque a gente sai de um patamar que a gente entende as estratégias por estratégia, para a gente começar a entender o funcionamento mesmo, né, a partir ali do nosso funcionamento, né, a gente deixa de, isso aí a gente vai ver nos próximos slides, o motivo, né, por que a gente deve utilizar as estratégias aí de neuromarketing para poder aplicar o nosso e-commerce. Por que a gente consegue, que a gente deve fazer isso, né? Então, o principal ativo da sua marca, a gente já sabe que é o cliente, né? Sem o cliente, infelizmente, não existe empresa, não existe marca, ou felizmente, né? Não existe nada disso. E a gente precisa dominar a forma como esse cliente pensa, a forma como ele se motiva e como ele toma suas decisões, porque a partir disso a gente consegue criar estratégias assertivas que não sejam baseadas em hacks e dicas da internet. Por quê? Porque se a gente fica baseado somente nisso, né, e não sai do óbvio, a gente está dando tiro no escuro, a gente está apostando tudo em estratégias que talvez não funcionem, né, muito bem para a gente, e às vezes funciona para o concorrente, mas o público é diferente, a persona é diferente, por mais que talvez seja o mesmo produto, né, então a gente tem que entender o nosso cliente especificamente para a gente poder traçar as estratégias mais assertivas aí, né, e não ficar dando tiro no escuro, perdendo tempo e dinheiro, testando diquinha da internet que muitas vezes são muito rasas, né, e às vezes não funcionam para todo mundo. Beleza, entendendo aí, né, a gente entendeu o porquê que a gente vai fazer isso, mas como que a gente pode fazer, como que a gente pode aplicar, entendendo o neuromarketing, a ciência mesmo por trás, né, do comportamento do consumidor, como que a gente consegue atrair mais clientes, vender e fidelizar sem utilizar de achismos, né, isso é muito importante. A gente viu aqui um pouco já em outras apresentações, um pouco brevemente, sobre como que funciona o nosso cérebro, né? A gente tem 2 formas de pensar, que é o sistema 1 e o sistema 2. Vou resumir aqui um pouco para vocês entenderem, mas o sistema 1, ele é mais baseado em instintos, baseado no piloto automático, em hábitos, a gente age mais de forma inconsciente, a partir do sistema 1, e o sistema 2 já é um sistema que a gente pensa mais de forma racional, ele gasta bastante energia, e por conta disso, ele é menos utilizado pelo nosso cérebro, né? Porque se a gente ficar tomando todas as nossas decisões de forma racional, a gente morre, porque não dá, né? A gente já cansa muito para tomar uma decisão. Imagina se a gente tivesse que tomar essas decisões o tempo inteiro, né? Como que eu vou levantar da cama, como que eu vou escovar meus dentes, como que eu vou dirigir. Então, o nosso cérebro busca sempre automatizar essas ações, né, que a gente tem, simplificadas no dia a dia, e é importante a gente entender que, primeiro, esses 2 sistemas, eles funcionam de forma simultânea, né, não é sempre um ou o outro, mas
para as nossas estratégias, né, já dando um spoiler aqui, é interessante que a gente utilize um pouco mais do sistema instintivo da gente, porque na questão da compra, da venda online, né, de vendas em si, se a gente usa muito o racional, tanto como consumidores mesmo, né, como vendedores, acaba que a gente instiga uma questão aí de comparações muito racionais, de indecisões, né, de procrastinação. Isso nem sempre né, isso não é algo que seja ideal, né, na maioria das vezes. Mas, obviamente, a gente precisa, né, abordar também de forma racional as decisões, mas aqui a gente vai abordar um pouco essa questão mais intuitiva, mais inconsciente, que ela vai ser um pouco mais assertiva para a gente. Então, como que a gente faz para atrair, vender e fidelizar esse cliente? Primeiro ponto, primeiro tópico que a gente vai entender aqui é criar desejo. Isso aí a gente já entende um pouco, né? Que a gente precisa realmente criar desejo no nosso cliente, mas como que a gente faz isso? Não é só botar uma foto bonita na internet e achar que aquilo ali está gerando desejo no cliente, porque isso não é suficiente, muitas vezes, até porque hoje a gente tem visto aí que, né, a gente não está mais bobo, não é só uma foto que vai me convencer, né? Não é só isso. Então, como que a gente faz para criar desejo no nosso cliente? Primeiramente, a gente precisa alimentar expectativas, tá? A gente tem um neurotransmissor muito importante no nosso organismo, no nosso cérebro, que é a dopamina. Não sei se vocês já sabem, né? Pessoas que são mais, que ainda não entendem muito do nicho do neuromarketing, mas a dopamina, ela é um importante neurotransmissor que tem um papel de regular sensações de prazer, de motivação e de recompensa. Então, quando a gente se depara com a possibilidade de comprar alguma coisa, ocorre a liberação da dopamina e isso gera uma sensação de recompensa para a gente. E, né, isso aí é algo que a gente pode e deve utilizar muito bem, porque não é somente na compra que o cliente, que a gente sabe que comprar causa prazer, né? Então vai liberar dopamina. Então fazer uma compra é algo prazeroso muitas vezes. Porém, a gente entendendo que na questão do pré-venda, pré-compra, a gente já tem essa sensação, é importante demais a gente entender isso para a gente criar expectativa no nosso cliente, tá? E existem estudos que comprovam já que a gente tem muito mais prazer na expectativa da compra do que na compra em si, né? Então, quando a gente anseia por algo, quando a gente espera por alguma coisa, então eu querer comprar um celular novo e imaginar todas as ferramentas que eu vou ter, a câmera que vai ser diferente, tudo aquilo que vai ser diferente, que a experiência que eu vou ter com aquele produto, isso já gera, só essa expectativa, esse anseio, já gera essa sensação de prazer e estudos comprovam que é maior do que na compra em si. Eu acredito que vocês já devem ter tido alguma experiência do tipo, ou várias, né? Que é você fica louco para comprar um produto novo, você fica ali ansioso, nem dorme direito, fica se imaginando com aquele produto, como que vai ser sua vida depois daquilo, mas depois que você compra, às vezes nem, né, não era tudo aquilo, ou você se acostuma muito rapidamente. E essa questão da dopamina, ela é muito importante na motivação e na motivação da compra, tá? Então, quando a gente cria essa expectativa que faz com que o cliente anseie pelo produto antes mesmo de comprar, da gente queira comprar e queira muito, ele tem que querer muito, ele tem que desejar e pensar, nossa, eu preciso desse produto para a minha vida ser melhor, independente do nicho que a gente esteja, né? Então, a gente precisa alimentar a expectativa para a gente criar esse anseio, para que a dopamina desse cliente seja liberada e a gente consiga ter uma motivação maior de compra ali. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando estratégias de antecipação, de lançamentos, a gente pode criar senso da expectativa, de spoiler, né, de curiosidade, tem vários gatilhos que a gente consegue utilizar, inspiração, isso também é bem legal da gente utilizar,
porque o cliente se vê naquele produto sendo utilizado, né, ele se vê naquela experiência, e isso aí vai ser bem legal para a gente poder alimentar essa expectativa do cliente. Outro ponto importante é aumentar o ponto de contato, para a gente poder gerar desejo no cliente. Por quê? A repetição, ela gera memórias, né? Então, existe um outro ponto aí, que são as emoções, a gente vai ver mais para frente, mas a repetição, ela gera memória. Então, quanto mais a gente aparece para o nosso cliente, mais a gente vai ficar no subconsciente dele, certo? Então, a gente tem que aumentar o nosso ponto de contato, não estar somente no Instagram, por exemplo, mas estar em o máximo possível de pontos de contato para que ele esteja sempre em contato com a gente. Por exemplo, a Coca-Cola, talvez se ela tivesse só no ponto de venda, provavelmente a estratégia dela não seria tão bem feita, porque talvez poderia passar batido, né? Ou então, eu não tenho costume de ir no ponto de venda, eu só compro as coisas online, então não funciona para mim essa estratégia, certo? Mas não, a Coca-Cola está em todos os pontos que a gente está, certo? Então, na televisão, nas redes sociais, no ponto de venda físico, enfim, a gente precisa estar no maior nível de ponto de contato, obviamente que o nosso cliente esteja, porque se ele não está lá, não faz sentido para a gente, né? Então, se o meu cliente ele não compra no ponto de venda, não faz sentido eu estar lá. Então, isso aqui, essa repetição, o cliente ver e ver e ver mais vezes, cada vez mais a sua marca, vai gerar memória e a sua marca vai estar na cabeça dele, vai estar na mente dele, de forma inconsciente. Quando ele pensar naquele nicho específico, ele vai lembrar de você. O senso de pertencimento também é muito importante para a gente criar desejo, tá? Isso é muito legal da gente trabalhar, é muito importante, independente do seu nicho. Por quê? Nós temos neurônios espelhos, né, no nosso cérebro, que ele simplesmente espelha a ação do outro dentro do nosso cérebro, de forma que é como se a gente estivesse praticando aquela ação que o outro está praticando. Então, é aí que a gente entende um pouco da empatia, como que eu consigo me colocar no lugar do outro, é aí que a gente entende a vergonha alheia, né? Todo mundo aqui já sentiu vergonha alheia, que realmente é uma sensação, você vê o outro passando por uma situação embaraçosa e você se sente mal como se tivesse sido você. Isso acontece por conta dos neurônios espelhos que a gente tem, e isso é uma forma que a gente tem de entender também como que a gente pode criar esse senso de pertencimento da nossa marca, né, para que o nosso cliente enxergue, né, em outra pessoa, se enxergue nele. Por exemplo, o uso de campanhas com influenciadores. Então, o influenciador, ele está utilizando aquele produto e o cliente, ele se enxerga naquela ação do influenciador, ele se enxerga nele, certo? Então, ele já passa a imaginar, que é a questão também da expectativa, né? Ele passa a imaginar como que vai ser a vida dele, se ele estiver utilizando, ele está precisando daquilo, às vezes nem está, mas vai criar ali uma necessidade, enfim. Criar comunidades também é algo muito legal e muito importante, eu acho que na maioria dos nichos, que você cria uma comunidade exclusiva que vai fazer com que o seu cliente se sinta parte de um todo, parte de algo maior. Isso é muito legal da gente praticar, da gente fazer no nosso nicho. Tá? Rituais também, você pode criar rituais dentro da sua realidade, dentro do seu consumidor, da realidade dele, da rotina dele, algo que vai inspirá-lo a comprar o seu produto. Tá? A questão de comunidade, aí a gente tem um exemplo bem clássico, que é de Android versus Apple, né? Que assim, é uma legião de fãs, né? Que às vezes a pessoa prefere comprar um celular mais caro, que talvez nem seja tão melhor assim. Mas por quê? Porque ela faz parte de uma comunidade, ela faz parte de um pertencimento ali, de uma cultura, né? E nada vai tirar ela daquilo. Então, aquilo é o que ela acredita e pronto. Então, isso aí é muito forte, que a pessoa, ela sempre vai escolher comprar de você, né? Ao invés de comprar do seu concorrente, ainda que ele venda mais barato, ainda que ele talvez entregue alguma coisa ou outra que seja melhor do que você está entregando, em algum ponto. Nessa questão aí também principalmente de venda, né? A gente está entendendo aí como atrair, como vender e como fidelizar o cliente.
A gente vai entender como facilitar a tomada de decisão, né, que vai entrar um pouco mais aí na parte de conversão, de venda em si, e a gente pode fazer isso gerando emoções, né, isso é um tópico importantíssimo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, em um vídeo, como que a gente faz, né, por que a gente deve gerar emoções? Todas as nossas decisões, elas são tomadas com base nas nossas emoções e memória, tá? Então, as emoções, elas geram também memória. Além delas facilitarem muito a tomada de decisão, porque algo que me toca faz com que eu esteja mais sensível àquela compra, àquela decisão específica. É por isso que, né, voltando um pouco à questão da comunidade, é por isso que às vezes a pessoa que compra um iPhone, ela não está utilizando o racional, ela está utilizando a emoção dela, né? Por quê? Porque ela faz parte daquilo, ela precisa daquilo, ela ama aquela marca, ela é fã, a Apple é tudo na vida, né? Então, a gente pode e deve utilizar isso na nossa marca, independente se é uma pequena empresa, se eu estou só começando, se é muito nichado, se não é muito nichado, não importa, tá? Então, a gente precisa gerar emoção no nosso cliente. E para isso, a gente precisa mapear quais são as dores, quais são os desejos, qual que é a rotina desse meu cliente. Porque se eu não entendo nada disso, como que eu vou gerar emoção numa pessoa que eu não sei o que faz ela se emocionar? Eu não sei quais são as dificuldades da rotina dela, quais são os desejos dela, eu não sei o que mais incomoda, o que ela mais sonha. Eu vou jogar, vou atirar no escuro de toda forma, né? Então, todas as estratégias que a gente vai utilizar aqui, a gente tem que entender. Né? Para a gente entender o cérebro do consumidor, a gente tem que saber qual é o consumidor, qual é o meu público, qual é a minha persona, especificamente, né? Então, a gente tem que mapear tudo isso para a gente entender o que gera emoção, qual que é a maior dor que eu vou conseguir resolver, que eu vou solucionar, porque eu vou pegar nisso daqui. E isso vai chamar atenção também para a atração, tá? Então, às vezes, uma campanha que você vai fazer aí no Facebook, né, no Instagram, se você gera emoção no seu cliente, no seu possível cliente, futuro cliente, às vezes ele não te conhece, mas vai fazer com que ele pare e te escute, tá? Então, isso aí é muito legal para a gente atrair o nosso cliente ou possível cliente, né? Outra coisa também importante é a gente facilitar a tomada de decisão, diminuir a dor do preço. Existem estudos que provam que as áreas da dor, quando a gente tem que pagar algo, ou quando a gente ouve o preço de algo, são áreas semelhantes à dor física. Então, a gente talvez já entende isso na prática, mas na teoria, realmente, isso é verdade. Porque a gente sente dor quando a gente pensa, nossa, que dor de gastar dinheiro com isso. De ter que, né, jogar o dinheiro aqui nesse negócio, que às vezes não vai me trazer não sei se vai me trazer uma coisa boa ou não, se vai ser bom ou não, e se for um golpe, se não for, né? Então, como que a gente faz para diminuir essa dor para que o cliente pague alegre, feliz de saber que está fazendo um bom negócio? A gente precisa entender os benefícios do nosso produto, né? Então, do nosso produto ou serviço, para a gente suprir essa dor do preço, que é a questão do custo-benefício, que a gente tanto fala, né? O custo-benefício é muito bom. Por quê? Porque o benefício é muito maior do que o preço, então eu pago rindo, eu pago sabendo que eu estou fazendo um bom negócio, eu pago sabendo que eu estou levando uma vantagem, e não o contrário. Então, assim, isso é bem importante da gente praticar, existem várias estratégias, então, mas o principal aqui é a gente trabalhar durante todo da nossa jornada de compra, a jornada do nosso cliente, a gente conseguir mostrar os benefícios, seja de forma implícita ou explícita. Então, eu vou mostrar o tempo todo ali que o meu produto ele é bom por isso e aquilo, em diversos formatos, em diversos pontos de contato, para que ele tenha certeza que o meu produto ele é incrível. Meu produto é incrível, então se eu passar o preço X ou Y, ele vai achar que tá barato porque ele está ganhando algo com isso. E algumas outras estratégias que a gente pode utilizar também. Nesse caso, para diminuir a dor do preço e aumentar a sensação de estar levando vantagem, é utilizar a estratégia de combo, brindes, a questão aí da psicologia de preço, esse ponto aí de utilizar R$ 9,99, de utilizar estratégias aí que o cliente vai
entender, assim, implicitamente, às vezes, no consciente, você vai falar assim, é a mesma coisa, R$ 9,99 e R$ 10, mas no inconsciente não, né? Isso aí vai fazer diferença, sim. Não em todos os nichos, tá? Então, nichos de luxo, por exemplo, quem compra uma bolsa da Gucci não está importando com isso. Inclusive, a pessoa paga mais caro porque é mais caro. Então, isso aqui não vai funcionar. Então, a gente tem que entender, né, mais uma vez, a gente tem que entender aí qual que é o cliente, o que é importante para ele ou não. O desconto também é uma estratégia legal da gente praticar, mas com cautela, né? A gente não pode criar uma cultura de desconto para que o nosso cliente não se torne um mendigo de desconto, né? Que vai ficar pedindo sempre desconto para a gente. Até porque isso aí, às vezes, pode desvalorizar um pouco o produto. E o último ponto aí, para a gente facilitar a tomada de decisão, é evitar ativar o sistema 2 do consumidor. Como a gente viu, o sistema 2 é o sistema racional, sistema que é demorado, que desgasta, que gasta energia. Vocês já devem ter percebido. Que às vezes a gente vai tomar uma decisão que parece ser tão boba, tão simples, mas que desgasta, a cabeça fica doendo. Você cansa realmente e gera indecisão, gera procrastinação, porque o cérebro, ele tende, como a gente viu muitas aulas aqui, o cérebro, ele tende a economizar energia. Então, quando uma tarefa é muito difícil, quando uma decisão é muito difícil de ser tomada, ele vai optar por querer procrastinar aquilo, né? Então, isso aí vai abrir também brecha para briga por preço. Não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o valor do nosso produto e não ficar brigando por preço, né? Tendo o menor preço, isso aí não traz rentabilidade, não traz vantagem para ninguém. Então, eu trouxe aqui um vídeo para a gente poder ver essa questão de como que a gente faz para gerar emoção no nosso cliente. A Nike faz isso maravilhosamente bem. Então, peço aí para o pessoal colocar o vídeo para nós, por favor. No one's ever come back from 3-1. Agonizing defeat. Down 5-1. We've all been underestimated and counted out. In those moments, we felt like it was over. It's not looking good for Rafa. But it's when we're given no chance that we somehow found that last bit of strength to keep fighting. And then we did what no one thought we could, not even ourselves. We came back from the impossible. 52 years. From being broken. We found a way when it seemed hopeless. We came back when we should have been long forgotten. And we did it time and time again. Right now, we're fighting for something much bigger than a win or championship. But if we learn anything from sports, it's that no matter how far down we may be, we are never too far down to come back. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gerou emoção em vocês? Vocês sentiram inspiração, força, né, para às vezes levantar de uma queda? Me contem aqui. A Nike faz isso muito bem. Ela gera emoção na gente e vocês podem perceber que é sempre voltada para o nicho. Eles não fogem da ideia da marca, né, da missão, valores da marca. Nada foge, é tudo estratégico, né? O perfil do consumidor da Nike é um perfil de um consumidor que está sempre buscando sair do lugar, se movimentar através do esporte, se superar através do esporte. Então, eles fazem diversas campanhas nesse sentido que geram emoção. Então, quando você pensa na Nike, mesmo que você não seja o público-alvo deles, você não pensa na Nike apenas como uma camiseta e um tênis, né? Você pensa como algo muito além disso. Você pensa como um estilo de vida, como algo que vai muito além de um produto, mas realmente é um universo da marca. Quando você para pensar
Não é apenas uma Centauro da vida que você entra lá e tem inúmeros produtos. Não, é muito além disso, né? Então, a gente precisa gerar essas memórias inesquecíveis para a gente não sair da mente do nosso consumidor, para a gente se tornar uma marca memorável, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Através do marketing sensorial. O que é o marketing sensorial? A gente viu aqui em algumas apresentações anteriores. O marketing sensorial é a gente utilizar dos sentidos para a gente gerar uma experiência diferenciada para o nosso cliente, e isso vai ajudar bastante na memória também, tá? Então, isso aí vai ser bem efetivo na questão da memória do nosso consumidor. Como que a gente pode utilizar? Marketing olfativo. Então, eu vou colocar um cheiro, mas tem que ser estratégico, não pode ser qualquer cheiro, vou colocar um perfume que eu gosto, não. O que esse aroma remete? Então, eu estou vendendo materiais de papelaria, o que eu quero trazer? Eu quero trazer uma sensação nostálgica. Então, eu vou, talvez, trazer um aroma que volte um pouco a lembrança da infância, né? Existem muitos cheirinhos aí que a gente tem que remetem à infância da gente, seja de brinquedo novo, enfim. A gente pode utilizar isso e essa memória que o cliente tem, ele vai ter uma sensação assim tão positiva e ele não vai esquecer de você, né? Inconscientemente, não só consciente, mas ele também vai ficar, gente, eu não esperava por isso. Então, a gente pode utilizar marketing olfativo, tátil, então, dependendo a textura do produto, a textura dos elementos que eu coloco ali dentro, da caixinha que eu envio, enfim, então, tudo isso aí a gente pode aplicar e vai ser muito útil se for aplicado de forma estratégica, de acordo com o seu cliente, né? Novamente. O pós-venda, ele tem que ser sensacional, tá? Ele não pode ser mais ou menos, de jeito nenhum. Eu não posso criar um pós-venda mediano, porque as pessoas esperam, assim, hoje em dia o cliente está cada vez mais exigente, então ele não espera mais que a loja vai demorar demais para responder, ele quer que responda na hora, ele quer que resolva tudo na hora. Então, a gente tem que fazer um pós-venda perfeito, o máximo possível, dar o máximo de atenção possível, pensar em todos os detalhes, a embalagem, o atendimento, tudo que você tiver de elemento, você tem que pensar nos mínimos detalhes para o seu cliente realmente ficar satisfeito com o seu produto. O over-delivery, ele é muito importante da gente aplicar também, que nada mais é do que entregar mais do que o seu cliente está esperando. Então, se o seu cliente está esperando um pijama que vai vir dentro de uma caixa e pronto, quando você entrega um pijama, às vezes de brinde, um tapa-olhos para ele dormir, um cheiro que vai remeter uma sensação de relaxamento, ou às vezes uma velinha aromática de brinde, uma coisa ou outra, isso aí tudo, obviamente, a gente embute no preço do produto. Não no preço somente, mas no valor que você está entregando, né? Então, entregar mais do que o seu cliente está esperando, porque quando ele abrir, ele vai se encantar. E este encantamento, ele não esquece. Quando seu cliente encanta com o seu produto, ele não esquece mais. Então, ele vai fazer a sua propaganda pro resto da vida, tá? E vai fazer mesmo. E se for uma experiência negativa, ele vai fazer mais ainda. Então, é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Então, a gente precisa ativar as emoções de forma positiva, né? Obviamente, a gente não pode, de forma nenhuma, ativar as emoções de forma negativa. Então, eu não posso atender com má vontade meu cliente, eu não posso deixar ele esperando, eu não posso demorar para postar o produto, eu não posso achar que o que ele está me pedindo é bobagem, ou é chato, ou ele é exigente demais, ele está pagando por aquilo, então a gente está aqui para fazer o melhor possível para aquele cliente, especificamente, tá? Dentro das nossas limitações, obviamente. Então, eu trouxe aqui um outro vídeo para a gente poder ter um exemplo de experiência do cliente, colocando a Apple aqui, que a Apple é muito perfeita para fazer esse tipo de coisa, e olha que ela nem trabalha tantas coisas assim fora do comum. Ai, meu Deus, olha que coisa super criativa que eles trouxeram aqui. Muitas vezes eles até tiram as coisas e o cliente ele continua apaixonado pela marca, mas por quê? Porque a marca ela já está ali consolidada há muito tempo.
né? Mas, principalmente empresas, quanto menor for a empresa, ainda mais que a gente tem que se esforçar para destacar no meio de tanto concorrente, tá? Então, pode colocar aí para nós o vídeo, por favor. O que vocês acharam, pessoal? Fabi falou sensorial fortíssimo. É sobre isso. Independente de qual elemento a gente for utilizar, é essa experiência que a gente tem que ter. Ah, mas o vídeo está ajudando bastante, né? Os ângulos e tudo mais. Mas é assim que a gente quer que o consumidor se sinta quando ele abre a caixa do nosso produto, quando chega para ele. Ele tem que se sentir dessa forma, como uma experiência sensacional e incrível, tá? Não aceitamos menos que isso. A gente tem que entregar a melhor experiência possível para ele, né? Porque ele é o ativo mais importante da nossa marca, da nossa empresa, certo? Então, assim, dá para perceber que são diversos elementos que são feitos aqui, que vão fazer, que poderia vir simplesmente num saquinho plástico e numa caixinha, mas não seria a mesma coisa. E é por isso que a Apple é uma marca tão cara e de tanto valor, tá? Isso é bem legal da gente fazer, da gente praticar. Então, na prática, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pessoal, vocês conseguem aumentar a tela para mim, por favor? Do slide. Obrigada. Então, na prática, algumas ações que a gente pode fazer, né, que é um resumão aqui da aula, o que a gente pode aplicar de verdade. Então, primeira coisa, tenha uma comunicação clara e objetiva. Para isso, eu preciso entender o nível de consciência do meu cliente, qual que é a linguagem dele, tudo isso eu preciso saber, antes de tudo isso, né? Antes de comunicar, antes de saber qual que é a forma clara. Existe cliente que eu preciso comunicar de forma mais informal, outros não. Então, isso é importante, tá? Use preços psicológicos, que foi o que a gente já conversou. Faça lançamentos e campanhas. Então, lançamento de produto, às vezes você tem o mesmo produto, mas você dá uma cara diferente para ele, ou você tem muitos produtos parados, não tem que ser um lançamento. Você pode criar uma campanha para aquela coleção de sei lá o quê, coleção da Barbie, né? Que existiu muito isso aí, né, no boom que foi o filme da Barbie. Às vezes tem o produto parado lá há 1000 anos, mas aí você dá uma cara nova para ele, faz um novo lançamento. Isso aí vai gerar bastante gatilho no seu cliente de comprar de você. Entregue sempre mais do que eles estão esperando, que é o over delivery que a gente conversou. Faça com consistência, porque não adianta você fazer uma vez e não fazer mais vezes, tá? Esteja presente onde o seu consumidor está. Você tem que estar em vários pontos de contato, também para essa questão de memória, né, de ativar a memória. Conheça profundamente seu cliente, que é o que a gente já entendeu um pouco aqui também. E como forma do meu over delivery para vocês, né, vocês estão esperando uma aula apenas e eu estou entregando para vocês um guia, para vocês realmente praticarem. Dá para vocês utilizarem em outros ramos fora do e-commerce, tá? É só vocês adaptarem, né, para aplicarem aí.
Então, eu coloquei algumas estratégias que vocês podem utilizar na prática mesmo. Dá um print aí já, tá, pessoal? Dá um print, me marca. Eu vou colocar meu Instagram aqui no próximo slide. E marca o IBN também. Depois vocês me dêem um feedback, se vocês tiverem alguma dúvida também em relação a essas estratégias, tá bom? Então, estratégias aí de atração, de conversão e de fidelização. Depois também eles vão disponibilizar, né, esse material e vocês podem pegar esse guia de estratégias aí, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida bem rapidinho, estou à disposição. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar, eu tinha colocado aqui no slide o meu Instagram, né, mas acabou que não apareceu aqui, mas eu vou colocar para vocês aqui o meu Instagram, tá, no final aqui no chat, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar. Pessoal, muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês até aqui, foi muito bom, inclusive o evento está sendo incrível, espero que esteja sendo útil para vocês, que o meu conteúdo tenha sido útil da mesma forma para vocês também. Muito obrigada.